Existem lugares no mundo que parecem esquecidos pelo tempo, envoltos em lendas e segredos que poucos ousam desvendar. Pequenas vilas, escondidas entre montanhas ou cercadas por florestas densas, guardam histórias que se misturam ao folclore local. Algumas são apenas isso, de histórias contadas ao pé da lareira, destinadas a assustar crianças ou entreter visitantes. Mas outras, escondem verdades sombrias, segredos que clamam para permanecer enterrados. A história que você está prestes a ouvir vem de uma dessas vilas. Uma comunidade remota, onde o silêncio dos moradores é tão denso quanto as árvores que cercam o lugar. Onde bonecas aparecem misteriosamente penduradas em árvores, e onde o desaparecimento de crianças é tratado como algo inevitável, quase ritualístico. Eles dizem que tudo começou com um pacto, um acordo antigo que trouxe prosperidade à vila, mas cobrou um preço terrível. Camila era jornalista investigativa e tinha um fascínio por histórias misteriosas. Quando ouviu falar de uma vila remota cercada pelo folclore de uma figura chamada Tecelã, sua curiosidade foi instantaneamente despertada. Os rumores diziam que a vila sofria com o desaparecimento inexplicável de crianças, sempre acompanhado do aparecimento de bonecas penduradas em árvores e nas portas das casas. Decidida a descobrir a verdade, Camila fez as malas e viajou até o local, sem saber que estava se envolvendo em algo muito maior do que esperava. A vila parecia comum à primeira vista, com seus moradores calados e desconfiados. Mas Camila logo percebeu o clima sombrio que pairava no ar. Na primeira noite, ela viu uma boneca pendurada na árvore em frente à pousada onde estava hospedada. Era simples, feita de palha e tecido escuro, mas algo sobre ela parecia profundamente perturbador. Ao tentar falar com os moradores, encontrou resistência. Ninguém queria mencionar a Tecelã, e aqueles que falavam a respeito usavam metáforas vagas ou encerravam a conversa rapidamente. Durante uma caminhada pelo vilarejo, Camila conheceu o Sr. Elias, um homem idoso que parecia saber mais do que estava disposto a compartilhar. Ele advertiu Camila a deixar a vila, mas suas palavras enigmáticas só aumentaram sua determinação. Certas histórias devem permanecer enterradas, ele disse, antes de se afastar apressadamente. Naquela noite, Camila acordou com um barulho vindo de fora de seu quarto. Ao olhar pela janela, viu marcas de mãos pequenas no vidro, como se crianças tivessem passado por ali. Mas não havia ninguém do lado de fora. Uma sensação de inquietação tomou conta dela, e sua curiosidade tornou-se mais intensa. Na manhã seguinte, Camila explorou mais a fundo os arredores do lago que ficava na periferia da vila. Durante sua busca, encontrou uma casa abandonada. O interior estava empoeirado e cheirava a mofo, mas uma mesa no centro chamava a atenção. Nela, havia cadernos velhos e cartas escritas à mão. Ao lê-las, descobriu relatos de um antigo pacto entre os moradores e a Tecelã, uma figura que oferecia prosperidade à vila em troca de sacrifícios às crianças. Entre as cartas, encontrou um amuleto peculiar, feito de um material estranho e com a forma de uma espiral, semelhante a uma teia de aranha. Ao tocá-lo, sentiu um calafrio percorrer seu corpo, como se algo tivesse sido despertado. Conforme continuava a explorar a casa, ouviu passos no andar de cima. Apesar do medo, subiu as escadas, mas não encontrou ninguém. Quando voltou para a pousada, encontrou o Sr. Elias, que parecia mais perturbado do que nunca. Ele reconheceu o amuleto e explicou que era um objeto relacionado diretamente à Tecelã. Você mexeu em algo que deveria ter sido deixado em paz, disse ele, visivelmente preocupado. Camila decidiu voltar à casa abandonada no dia seguinte. Dessa vez, explorou o andar superior e encontrou um quarto infantil repleto de bonecas impecáveis. No centro, uma boneca maior estava sentada em uma cadeira de balanço. Enquanto se aproximava, as sombras no quarto começaram a se mover, e sussurros encheram o ar. Uma figura emergiu das sombras, formada por fios entrelaçados que pareciam pulsar com vida própria. Era a Tecelã. Ela afirmou que as crianças pertenciam a ela, fruto do pacto quebrado pelos moradores da vila. Camila, segurando o amuleto com força, sentiu que ele emanava uma energia estranha. A entidade parecia hesitante diante dele, como se fosse ao mesmo tempo uma arma e uma chave. Com o amuleto em mãos, Camila seguiu o mapa entregue pelo Sr. Elias até um altar escondido na floresta.
O local era marcado por pedras antigas com símbolos desconhecidos. Colocando o amuleto no altar, ela desafiou a tecelã a encerrar o ciclo. A entidade surgiu novamente, dizendo que o pacto só poderia ser quebrado com um sacrifício. Camila sentiu o peso da escolha. O amuleto começou a brilhar, e a energia que emanava dele parecia envolver o altar. As palavras de Atecelã ecoavam em sua mente: você pode libertar a vila, mas o preço será alto. Determinada, pronunciou palavras que sentia intuitivamente, como se tivessem sido plantadas ali pela entidade. A luz tomou conta do lugar, e a figura de Atecelã começou a desaparecer. Seus fios se dissolviam no ar enquanto a vila era libertada de sua influência. Quando Camila retornou, as bonecas haviam sumido, e os moradores pareciam aliviados, embora ainda cautelosos. O Sr. Elias agradeceu, mas advertiu: sempre há um preço. Ao deixar a vila, Camila percebeu que o amuleto ainda estava em sua mão, agora emitindo uma energia calma. Sabia que algo havia mudado, não apenas na vila, mas também dentro dela. Enquanto se afastava, ouviu uma última risada infantil, como se fosse um agradecimento silencioso pelas almas finalmente libertas. Alguns objetos carregam mais do que o tempo. Eles guardam sussurros do passado, vestígios de vidas entrelaçadas em suas superfícies. Neste mundo, muitas vezes descartamos essas coisas como relíquias inofensivas, esquecidas pela história e intocadas pelas consequências. Mas e se certos objetos se lembrassem de tudo? E se eles capturassem os segredos, os pecados e as sombras daqueles que se aproximam demais? Esta é a história de uma jovem, um espelho esquecido e o reflexo assombrado que desvendou sua vida. Tudo começa de maneira inocente, com uma simples compra. No entanto, à medida que os dias passam, as linhas entre realidade e ilusão se tornam turvas, e o que parecia ser uma antiguidade se transforma em um portal para o desconhecido. Resta a pergunta: quando você encara um espelho que vê sua alma, o que encara de volta? Ana era uma jovem estudante universitária que acabará de se mudar para uma pequena cidade para cursar um semestre de intercâmbio. A arquitetura histórica e as ruas tranquilas a encantaram imediatamente. Durante uma caminhada pelo centro da cidade, ela encontrou uma loja de antiguidades escondida em uma viela pouco movimentada. Curiosa, decidiu entrar e explorar o lugar. O ambiente era abafado, cheio de móveis antigos, livros empoeirados e objetos únicos que pareciam contar histórias por si mesmos. A dona da loja, Dona Clara, era uma mulher de olhar distante e gestos cuidadosos. Quando Ana começou a tocar os itens nas prateleiras, Clara advertiu gentilmente: nem tudo aqui é o que parece. Algumas coisas têm histórias que é melhor não mexer. Apesar do aviso, Ana foi atraída para um canto mais escuro da loja, onde viu um espelho antigo pendurado na parede. Sua moldura dourada era ornamentada com figuras que pareciam se entrelaçar, quase como se estivessem vivas. A superfície do espelho tinha algo de estranho, parecia refletir mais do que o que estava à sua frente. Ana sentiu uma conexão inexplicável com o objeto, como se ele estivesse chamando por ela. Ignorando o desconforto, perguntou quanto custava. Clara hesitou, mas acabou vendendo o espelho, deixando escapar apenas um sussurro: cuidado com ele. Ao levar o espelho para seu pequeno apartamento, Ana sentiu uma leve inquietação. Colocou o objeto na parede do quarto e tentou não pensar mais nele. No entanto, na primeira noite, acordou com a sensação de que algo estava diferente. O quarto parecia mais escuro do que de costume, e um som baixo, como sussurros distantes, vinha da direção do espelho. Acendeu a luz e olhou diretamente para ele. Por um momento, teve a impressão de que havia movimento em seu reflexo, mas rapidamente atribuiu isso ao cansaço e voltou a dormir. Nos dias que se seguiram, Ana começou a ter sonhos estranhos. Em todos eles, ela estava dentro do espelho, observando sua vida de um ângulo distorcido. Os sonhos eram perturbadores, mas ao mesmo tempo hipnotizantes. Ela começou a notar mudanças sutis no espelho durante o dia. Às vezes, ele refletia coisas que não estavam no quarto, como sombras que passavam rapidamente ou rostos que desapareciam assim que ela piscava.
Uma figura em particular começou a se destacar, uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com olhos vazios e uma expressão de dor. Ana passou a ouvi-la nos sussurros que vinham à noite, repetindo a mesma frase, liberte-nos. Confusa e assustada, ela decidiu investigar a origem do espelho. Voltou à loja de Dona Clara e exigiu respostas. Relutante, Clara contou a história. O espelho havia pertencido a uma família rica que desaparecera misteriosamente décadas atrás. Segundo as lendas locais, o espelho era amaldiçoado e tinha o poder de aprisionar almas. Ele refletia os segredos mais sombrios de quem o possuía, e ninguém conseguia se livrar dele. Clara havia tentado destruí-lo, mas algo sempre a impedia. Ana ficou aterrorizada, mas decidiu que precisava se desfazer do espelho. De volta ao apartamento, tentou jogar o objeto fora. No entanto, na manhã seguinte, ele estava novamente pendurado na parede, como se nunca tivesse sido removido. A partir desse momento, os sussurros se intensificaram, e as figuras no reflexo começaram a interagir diretamente com Ana. Uma noite, a mulher de olhos vazios tentou puxá-la para dentro do espelho. Ana conseguiu resistir, mas percebeu que o objeto estava ganhando mais controle sobre ela. Desesperada, decidiu enfrentar o espelho. Pegou um martelo e tentou quebrá-lo, mas a superfície não se estilhaçou. Em vez disso, Ana foi sugada para dentro. Agora, ela estava no mundo do espelho, cercada pelas almas aprisionadas. A mulher de olhos vazios se aproximou, explicando que Ana precisava fazer um sacrifício para libertar todos ali. Ana enfrentou um dilema terrível, se entregar ao espelho ou encontrar uma maneira de quebrar a maldição. Com determinação, Ana decidiu enfrentar seus próprios medos. Ela percebeu que o espelho se alimentava de sua insegurança e das verdades sombrias que ela evitava. Ao aceitar essas partes de si mesma, conseguiu enfraquecer o poder do espelho e, com um último golpe de coragem, destruiu-o por dentro. Ana acordou no chão de seu quarto, o espelho reduzido a cacos. No entanto, ao olhar para um dos fragmentos, viu o rosto da mulher de olhos vazios. Ela sussurrou, e isso nunca acaba.